já quero agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, porque é muita responsabilidade quando nós temos essa oportunidade de poder falar do nome mais precioso que existe na face da terra, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Dessa forma, né, a gente tem que procurar ao máximo se preparar de todas as maneiras possíveis para a gente fazer o mais bonito diante de Deus, né? Apresentar a palavra dele. Quero orar aqui com vocês uns segundos. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo que a gente dá. Abençoe nessa noite a tua palavra, que cada um está lendo e estudando, que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas, Senhor, por onde quer que andarmos. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e te agradecemos hoje e para todos sempre. Lucas capítulo 10, eu vou ler o versículo número 1 e depois o 17 até o 20. Lucas 10, o versículo 1 e depois o 17 ao 20. Esse é um texto que eu gosto muito, não sei porquê, mas sempre que eu tenho oportunidade eu menciono esse texto. É um texto que eu gosto. Aqui está escrito nos outros dois livros também, né, de Mateus e Marcos. Diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da tua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém. Eu não costumo, quando eu tenho oportunidades, são poucas, né, mas sempre que eu tenho oportunidade para falar, né, do amor de Deus através da palavra, da mensagem, eu não costumo dar títulos, né, mas eu coloquei aqui, curiosamente, um título que serve para mim e para você nessa noite, que diz: onde está a nossa força? Jesus havia designado anteriormente a esse texto, né, 12 discípulos daqueles que o seguiam, né, outros ele procurou, 12 discípulos que posteriormente foram chamados de apóstolos, né, para dar início no ministério dele, né, de pregação do evangelho do reino. E logo em seguida ele separou mais outros 70, que talvez por necessidade, as pessoas, bastante gente atrás dele, necessidade também talvez espiritual, material, então ele designou outros 70. E talvez deixado, né, pela vaidade, né, daqueles discípulos, né, que no decorrer da vida deles, eles começaram logo após, vieram de um determinado lugar, eles vieram comentando entre eles, falando talvez, se gabando, se vangloriando daquilo que havia acontecido, que os demônios caíam, acontecia isso, aconteciam aquilo, e também comentaram com o próprio Jesus a respeito desse acontecimento. E Jesus chamou a atenção deles, no sentido de deu uma lição, né, talvez para eles, dizendo para eles: não alegrai-vos, não se alegre porque acontece isso ou aquilo, porque os demônios caem, ou por isso ou por aquilo, através do meu nome. Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Esse texto eu gosto dele porque eu posso tirar duas lições. Eu tirei duas lições desse texto no versículos 17 e 18. No meu entender, essas duas lições, uma é boa e outra é ruim. A boa é que Jesus, mesmo não estando presente, o nome dele era tão poderoso, é poderoso a ponto de, mesmo Jesus não estando presente, tudo poderia ser feito em nome de Jesus Cristo. Mesmo Jesus não estando presente lá com os discípulos, onde quer que eles estavam, o nome de Jesus era tão poderoso que era possível alcançar, derrubar, era curar e fazer o que havia de ser, porque Jesus havia dado esse poder para eles. E a outra lição é a que eu tenho como
ruim, entre aspas, é que os discípulos eles se vangloriavam, se gloriavam entre eles, né, pelas ações que eles estavam fazendo através do poder de Jesus Cristo. Pode não ser ruim, mas eu entendo como que a glória que Deus deu para que nós usássemos em nome dele, nós deveríamos prestar somente a ele, né? Eu acho que não haveria necessidade dos discípulos virem batendo papos, conversando, mas nós expulsamos, nós fizemos, acontecemos, mas Jesus chamou a atenção dele nesse sentido. Onde está, então, a nossa força? A nossa força está em Jesus Cristo, Filho de Deus. A nossa alegria deve ser porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Essa escrita do nosso nome no livro da vida não foi rabiscado, não foi feito de qualquer forma. Ele foi escrito com o sangue de Jesus Cristo através da morte dele na cruz do Calvário. Por isso que nós devemos nos alegrar em Jesus Cristo, né? Então alegre-se no Senhor, porque a nossa força está em Jesus Cristo. E em Neemias capítulo 10, versículo 8, né, ele deixou escrito, né, que a proclamação da palavra de Deus, juntamente com o propósito sincero de obedecer aos seus ensinamentos, resultava numa verdadeira alegria da alma. E essa alegria da alma era no Senhor. E esse texto lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai-as, porque as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E então a nossa força está em Jesus Cristo. Portanto, podemos dizer que a nossa alegria só encontramos em Jesus Cristo. Por onde quer que nós andarmos, o que nós tivermos de fazer, a nossa força está em Jesus Cristo. A nossa força é Jesus Cristo. Então, espero que essa mensagem sirva de reflexão para cada um de nós, que venha confrontar todos os nossos pensamentos fora dos padrões e da vontade de Deus, que muitas vezes vem em nossa mente. Contudo, apenas a confrontação não será suficiente se ela não produzir mudanças na minha e na sua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço.